Valeu. Dicas de terror. Se você gosta de terror, gosta de passar medo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, deixa o like, comenta. Tá fazendo, sempre tá dando vídeos de terror pra você ver que tá, beleza? Então hoje, galera, valeu. Marcel, do sobrenatural. O antigo cemitério desativado, assombrado. Havia um gringo chamado Peter, que adorava visitar lugares assombrados ao redor do mundo. Ele havia ouvido falar sobre um cemitério desativado no Brasil, que diziam ser assombrado por espíritos malignos. Peter não podia resistir à tentação e decidiu visitar o cemitério. Quando chegou lá, Peter ficou impressionado com a beleza decadente do local. O cemitério estava completamente abandonado, com lápides quebradas e cobertas de musgo. Peter caminhou para o cemitério por abandonados. Mas então, de repente, algo estranho começou a acontecer. Ele começou a sentir uma sensação estranha, como se algo estivesse observando. Ele olhou ao redor, mas não viu nada além das lápides e árvores mortas. Então, ele ouviu um som vindo de trás de uma lápide próxima. Peter se aproximou para investigar e ficou chocado ao ver uma figura pálida e assustadora se erguendo das sombras. Era um espírito malévolo que começou a perseguir Peter pelo cemitério. Peter correu mais rápido que pôde, mas o espírito parecia estar sempre um passo à sua frente. Finalmente, Peter tropeçou e caiu em um túmulo aberto. Ele olhou para cima e viu um espírito flutuando sobre ele. A figura sinistra começou a se aproximar, e Peter sabia que estava condenado. Mas então, de repente, a figura desapareceu. Peter olhou ao redor, confuso, e percebeu que o sol estava começando a nascer. Ele se levantou e saiu do cemitério rapidamente, prometendo nunca mais voltar. Desde então, Peter não fala muito sobre sua experiência no cemitério assombrado no Brasil. Mas sempre que alguém menciona um lugar assombrado, ele se lembra do espírito malévolo que o perseguiu naquela noite escura e aterrorizante. Anos depois, o antigo coveiro que trabalhava no cemitério desativado decidiu investigar o caso de Peter. Ele tinha ouvido falar de vários relatos de pessoas que visitaram o cemitério e alegaram ter tido experiências sobrenaturais, mas nunca havia levado a sério até então. O antigo coveiro, chamado João, começou a fazer suas próprias investigações. Ele entrevistou pessoas que visitaram o cemitério, verificou registros históricos e tentou encontrar qualquer explicação lógica para os acontecimentos estranhos. Mas quanto mais ele investigava, mais percebia que havia algo de fato sobrenatural acontecendo naquele lugar. Finalmente, João decidiu visitar o cemitério em uma noite escura e tempestuosa. Ele estava determinado a descobrir o que estava acontecendo lá e acabar com o terror que assombrava aquele lugar. Quando chegou ao cemitério, João sentiu uma presença sinistra ao seu redor, mas não se deixou abalar. Ele caminhou pelo cemitério, observando as lápides e as tumbas, mas não encontrou nada fora do comum. Foi então que ele ouviu um som estranho vindo de uma tumba perto dele. Ele se aproximou lentamente, com cuidado, e levantou a tampa da tumba. O que ele viu lá dentro o deixou horrorizado. Havia uma criatura estranha e monstruosa deitada na tumba, olhando diretamente para ele com olhos sinistros. João tentou correr, mas a criatura o agarrou e o puxou de volta para a tumba. Ele tentou lutar, mas era inútil. A criatura era forte demais. No dia seguinte, as autoridades encontraram o corpo de João dentro da tumba, com uma expressão de terror congelada em seu rosto. Desde então, ninguém se atreveu a entrar no cemitério desativado, e dizem que a criatura que matou João ainda está lá, esperando por sua próxima vítima. E aí, você gostou desse vídeo? Curte e compartilhe, até o próximo. Valeu! Vai, seu app de vídeos curtos. A lenda do trem fantasma. Há muitas histórias assustadoras sobre trens abandonados, mas uma das mais arrepiantes é a lenda do trem fantasma, que supostamente ainda corre nos trilhos em algumas partes do mundo. A história começa em uma pequena cidade onde, há muitos anos, um trem desgovernado descarrilou em uma curva perigosa. Várias pessoas morreram na tragédia, incluindo os passageiros e a tripulação do trem. Desde então, dizem que o trem fantasma assombra os trilhos, percorrendo sem motorista e sem parar. Muitas pessoas afirmam ter visto o trem fantasma ao longo dos anos, especialmente à noite. Algumas pessoas dizem que o trem aparece de repente, sem fazer nenhum barulho, enquanto outras dizem que ouvem o barulho dos trilhos antes de vê-lo. Há também relatos de pessoas que viram os passageiros fantasmas dentro do trem, olhando para elas com olhos vazios e expressões assustadoras.
Algumas pessoas até afirmam ter sido convidadas a entrar no trem, mas quando tentam, as portas se fecham sozinhas e o trem desaparece na escuridão. Dizem que o trem fantasma é uma maldição sobre a cidade, e que ele continuará assombrando os trilhos até que todos os mortos sejam vingados. Algumas pessoas tentaram encontrar o trem fantasma para colocar um fim na maldição, mas nunca retornaram. Até hoje, a lenda do trem fantasma vive na memória das pessoas, mantendo-as longe dos trilhos à noite. Alguns dos moradores da cidade contam que o trem fantasma só aparece em noites de lua cheia, e que é possível ouvir o som dos apitos e dos trilhos por toda a cidade. Muitos têm medo de passar perto dos trilhos quando a noite cai, e evitam até mesmo falar sobre a lenda. No entanto, alguns aventureiros ousados já tentaram se aproximar do trem fantasma para ver se a lenda era verdadeira. Uma dessas histórias envolve um grupo de jovens que decidiram acampar perto dos trilhos em uma noite de lua cheia. Eles estavam rindo e conversando quando ouviram o som do trem se aproximando. Eles correram até os trilhos para ver o que estava acontecendo e viram o trem fantasma se aproximando. Ficaram paralisados do medo quando viram os passageiros fantasmas olhando para eles através das janelas, mas quando tentaram fugir, descobriram que estavam presos na linha férrea. O trem fantasma passou por eles, sem parar, mas deixando um rastro de ar frio e um forte cheiro de enxofre. Depois disso, os jovens nunca mais foram os mesmos. Alguns deles nunca mais conseguiram dormir direito, outros desenvolveram uma aversão aos trilhos e à noite. A lenda do trem fantasma continua a assombrar a cidade, e muitas pessoas ainda acreditam que a maldição só será quebrada quando todos os mortos forem vingados. Até lá, é melhor ficar longe dos trilhos à noite, porque nunca se sabe quando o trem fantasma pode aparecer. Outra história assustadora envolvendo o trem fantasma é contada por alguns moradores mais velhos da cidade. Eles dizem que há muitos anos, um grupo de trabalhadores ferroviários encontrou um trem fantasma em uma noite escura enquanto estavam trabalhando nos trilhos. Eles viram o trem se aproximando lentamente, e ficaram perplexos ao ver que ele não tinha nenhum motorista ou passageiros. No entanto, quando o trem passou por eles, eles viram um homem pálido, vestido com roupas antigas de trem, sentado em uma das janelas. O homem os olhou fixamente, com um olhar triste e vazio, e então desapareceu dentro do trem. Os trabalhadores ficaram apavorados e fugiram do local imediatamente, mas alguns deles relataram terem sido seguidos pelo trem fantasma durante todo o caminho de volta para casa. Desde então, muitos trabalhadores ferroviários afirmam ter ouvido vozes assustadoras e terem visto figuras estranhas enquanto trabalhavam nos trilhos à noite. Alguns até relatam ter visto o trem fantasma correndo pelos trilhos com uma velocidade assustadora, sem motorista e sem controle. A lenda do trem fantasma é tão forte que muitas pessoas ainda acreditam que ele percorre os trilhos até hoje, e algumas pessoas ainda relatam avistamentos do trem em algumas partes da cidade. A história se espalhou para além da cidade e se tornou conhecida em todo o país, tornando-se um dos mitos mais assustadores sobre trens abandonados. E aí vocês teriam coragem de andar nesse trem? Curtam e comentem. Para mais vídeos, até o próximo. Valeu! Uai, seu app de vídeos curtos. E... vem cá. Que ótimo. Uai, seu app de vídeos curtos. Se você ver uma mulher dançando no meio da rua durante a noite, corra imediatamente. Se você ver uma mulher dançando no meio da rua durante a noite, é melhor você tomar muito cuidado e imediatamente tomar uma certa distância. Você precisa ficar o mais quieto, preciso e não permitir que ela note sua presença. Pois bem, a história dessa mulher dançante é extremamente horripilante. Pô, galera, eu andei pesquisando sobre esse caso e eu acabei descobrindo que esse caso aí está repercutindo muito nas redes sociais. E no vídeo, galera, mostra aparentemente uma mulher que vagueia pelas ruas durante a noite, onde ela faz uma dança bizarra assim quando ver alguém. Mas tudo que piora mais ainda é que os relatos contam que essas mulheres andam com uma faca e do nada começam a correr atrás das vítimas.
Jest dobro. Muitos moradores do local lá da Sérvia já foram avisados pelas autoridades para não saírem de casa depois da meia-noite. Like seu app de vídeos curtos. Isso aí, seus alienígenas. Então, se você gostou desse vídeo aí, deixa os comentários aqui pra nós aqui, beleza? Se inscreve no canal, deixa aquele like aí, beleza? Ajuda muito aqui no nosso trampo. Se inscreve no canal, se inscreve no canal do Fabinho, Caene, Ricardinho e Cinquentinha, beleza? Então é isso aí, valeu. Meu WhatsApp vai estar na descrição do vídeo pra vocês aí, beleza? Se você tem uma história de terror, quer me contar, me procura no WhatsApp aí, beleza? Então é isso aí, galerinha. Valeu, forte abraço e fui!